Olá galera, estamos aqui na Semana da Física e vamos falar para você algumas situações importantes para você entender sobre o conceito da física e vamos colocar aqui 5 itens importantes que onde você tem. Também que a gente vai mostrar para você, vamos conversar sobre esses 5 itens em um vídeo bem curto para você após a vinheta. Bem galera, então vamos lá para o primeiro ponto. Nosso primeiro ponto que a gente vai marcar aqui para você é justamente a questão da dificuldade, tá? Muitos alunos no aprendizado da física, aí depois você pergunta assim, mas por que, professor? Então, um dos fatores é justamente a que a física ela utiliza. Mas primeiramente vamos falar para você a física. A física é uma ciência da natureza. Em algumas instituições você tem como ciência da natureza ou ciência da terra. Ele faz parte dessa grade, tá? De disciplinas que formam as ciências da natureza. Então, quando você faz o Enem, você vai ver lá a física, ela está encaixada dentro das áreas da ciência da natureza, tá? É uma ciência, como a gente comentou com você, uma ciência da natureza, onde você vai utilizar várias ferramentas e uma delas vai utilizar a base matemática. Tranquilo? Depois a gente vai falar sobre as bases matemáticas, que é importante. Onde a física ela acaba se enquadrando. Então a física ela é ciência da natureza, ela vai estar sobre os fenômenos da natureza e fora do nosso planeta, no nosso planeta e fora dele. E uma coisa que a gente utiliza muito é a linguagem técnica, né? Existem algumas linguagens que elas são importantes, que a gente usa muito na física. Outra coisa que é importante também é uma linguagem técnica, né? Como a gente confirmou na linguagem científica. A física a gente usa muito na tecnologia. Por exemplo, você está me vendo, eu estou vendo você. Então, nesse caso, a gente utiliza muitos meios da engenharia, mas a engenharia utiliza duas ferramentas importantes, que é a física e a matemática. Certo, então muitos alunos têm dificuldade nessa disciplina. Isso é a nível geral. Se você ver e você pegar anos a nível de Enem, você vai ver que a física ela sempre está entre as duas, entre primeira e segunda disciplina, onde os alunos têm muita dificuldade mesmo. Aí você pergunta assim, mas professor, mas por que o aluno tem essa dificuldade? Tá tudo dentro da base, galera. Quando você estuda algumas disciplinas desde o Fundamental 2, e quando você vai estudando essas disciplinas de Fundamental 2, você vai começando a ter agregações, você vai tendo o quê? Conhecimentos. Primeiro, você estuda física em algumas instituições. A física ela é desfragmentada geralmente no nono ano, tá? Quando você estuda física, algumas instituições estudam física desde o sexto ano. Mas a nível de base, a nível de PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, a física ela é estudada justamente no nono ano, onde você vai ter conceitos, onde você vai ter uma linguagem, mas uma linguagem que vai preparar o aluno para o ensino médio. Outras instituições só vão estudar física apenas no ensino médio. Então já começa aí o nosso primeiro ponto, que é a questão da nossa dificuldade, tá? Então a dificuldade se a gente estudar física, estudando física desde cedo, ou seja, o aluno ele não vai ter essa dificuldade, onde você percebe isso principalmente nas provas de seleções, a nível de Enem, tá? Outra coisa que a física utiliza muito é a questão das bases matemáticas, galera. De muitas linguagens que a física ela utiliza, outras áreas de conhecimento, a matemática é a segunda que se aproxima muito da física. Por quê? Desde os métodos experimentais, você precisa comprovar aquilo que você vai afirmar. Aí que entra a matemática. Não basta apenas eu dizer, é isso. Eu preciso comprovar através das equações da matemática. De acordo com as pesquisas, você vê que o Brasil, somente na linguagem matemática, a nível de provas e colocando sobre a questão do índice do aprendizado de matemática a nível de Brasil, você percebe que o Brasil ele sempre ele fica, o ranking dele é um ranking muito baixo, tá? Então, como ele é um ranking muito baixo, então aí começa a segunda dificuldade do aluno. Segunda será, no caso, as bases matemáticas. Então, utiliza-se muito essas ferramentas matemáticas, principalmente para que o aluno possa entender a linguagem da física utilizando o auxílio da matemática. Outra coisa, como a gente comentou, vamos pegar o gancho do primeiro passo, que é justamente o estímulo da disciplina, né? A partir do momento quando o aluno ele começa no sexto ano, até muito antes também, né? Lá no quinto ano, quarto ano, mas quando ele começa estudando, por exemplo, a parte de astronomia, começa estudando sobre alguns conceitos fundamentais,
da astronomia, o aluno ele acaba se encantando, né? Aí aquilo ali, na verdade, é uma física disfarçada no sexto ano. Então, a partir do momento quando o aluno ele vai estudar física, física mesmo, esse assunto a gente estuda, por exemplo, num assunto lá no primeiro ano chamado de gravitação. Então, para você ver que a partir do momento que você estimula essa disciplina, desde as séries, lá, as séries menores, desde o, sei lá, do sexto ano, desde o sexto ano. Aí o aluno ele vai começando a ter afinidade com a linguagem da física, com a disciplina, como a gente comentou com você lá no primeiro passo, tá? Primeiro ponto que nós mostramos para você que é a dificuldade. E outra coisa, galera, uma coisa que é importante também, o aluno praticar. Assim como a matemática, a física é muito exercício, galera. Praticando. Tem muitos alunos que chegam conosco, que somos físicos, e fala, professor, eu sei a teoria. Aí quando chega na parte da prática, ou seja, para exercitar, fazer exercícios, o aluno acaba tendo dificuldade, tá certo? Então, o que a gente dá, o indicativo para você, pratique, exercite. Você praticando mais, você vai fortalecendo os teus métodos de conhecimentos na área da física, utilizando como sempre a ferramenta matemática e é uma base muito importante, galera, fundamental, principalmente para as séries do oitavo e nono ano, galera. Essa base matemática do oitavo e nono ano é muito importante para a física do nono ano e a física do ensino médio que ele vai estudar, tá bom? E, galera, e o quinto ponto que eu coloquei aqui como fundamental importância é justamente o aluno, ele, na verdade é repetitivo, mas estou apenas confirmando. O aluno ele deve estudar essa disciplina no ensino fundamental 2. A maioria das instituições acaba agregando a nível de ensino médio, tá? Então, a partir do momento que o aluno estudar essa disciplina de física, a partir do Fundamental 2, então, quando o aluno ele estuda essa disciplina no Fundamental 2, então, ou seja, a sua mente vai se preparando para linguagens técnicas e linguagens científicas, ou seja, ainda tem a base matemática. Então, porque professor, física é muita fórmula. Então, a partir do momento que o aluno vai começando a ter essa afinidade, o aluno ele vai começando a ter a dificuldade ele vai diminuindo, ele vai fortalecendo a base matemática dele, e ele vai, cada vez que passa, ele vai se apegando à disciplina e praticando, e a partir do momento quando ele estuda isso no Fundamental 2, ou seja, ele não vai ter dificuldade no seu ensino médio e nas provas seletivas também. Tá bom, galera? Então, essa é a dica da Semana da Física para você, galera. Então, você do Fundamental 2, que vai fazer o FPA, pegue ali pegue a grade do ano passado, verifique faça uma verificação dos conteúdos que cai bastante. Então, é o nosso primeiro vídeo daqui da nossa série que a gente vai mostrar para você a nível de IFPA. Tá bom, galera? Então, no vídeo número 2 eu vou mostrar para vocês os conteúdos e no vídeo número 3 eu vou mostrar para você uma aula de 2 assuntos das 5 questões de IFPA que cai bastante a nível do nosso processo seletivo aqui na nossa região, que é o IFPA, Instituto Federal do Pará. Tá bom, galera? Então aguardo você no vídeo 2 e até a próxima e fui!